Bom, esse videocast é para explicar o conceito do tunelamento GRE. Esse vídeo será útil tanto para a matéria de roteamento IP, para o pessoal que acompanha a matéria, tanto quanto para o pessoal que está no curso online aí dos laboratórios Cisco. Então, sem mais demora, vamos à explicação do que é o túnel GRE. Observe o seguinte cenário aí. Todos os roteadores estão conectados a essa nuvem, tá? Ou seja, estão conectados à internet. Então, eu tenho aí várias redes, vocês podem observar aí os endereços, tá? E todas estão passando pela internet. Logo, se um roteador quiser chegar ao outro, todos vão ter que passar pela internet. Então, eu vou dar um exemplo aqui no ping gráfico para poder ficar mais fácil a compreensão. Então, o pacote ele está saindo aqui e olha só, não existe um caminho direto, tá? Todos vão ter que passar pelo meio aqui, pela internet. Então ele vai chegar ao seu destino, ele vai responder, vai passar pela internet. E enfim, chega a resposta. Ok, até aí tudo certo. A ideia do túnel GRE é fazer com que exista um caminho específico, privado, entre os dois roteadores. Eles vão ter que se enxergar, apesar de ter a internet aqui na frente. A internet nada mais é do que um roteador, tá? Apesar de ter vários caminhos aqui, na hora de dar um comando, eu vou enxergar o meu roteador vizinho como se ele tivesse diretamente conectado. Então seria como se tivesse um cabo aqui, ó. Pegasse um cabo e conectasse diretamente ao roteador 4, por exemplo. Então o túnel GRE, ele vai descartar todas essas redes aqui. Ele não vai estar mostrando para mim na hora que eu pedir lá um trace route. Ele vai fazer a conexão direta para o meu roteador, tá? Então, antes de mostrar isso, eu já estou aqui com o prompt aberto. Eu vou só, ele já está configurado na realidade. Eu vou só mostrar para vocês o comando. Eu vou sair aqui, tá? Então, obviamente, sair de tudo. A gente tem que entrar em modo de configuração global, tá? Com o comando configure terminal. Criar uma interface túnel, assim como existe as interfaces serial, fast ethernet. Então, interface túnel e um nome, ou melhor dizendo, um número para essa interface, como por exemplo túnel 0, tá? Que é a interface que já foi criada aqui no exemplo. Depois disso, eu vou estar criando, apontando um caminho, tá? Que é o túnel, comando túnel source. Túnel source. Esse túnel source, eu vou dizer para ele por onde é que esse túnel vai sair. Ou seja, eu quero me comunicar do R0 para o R4. Eu não tenho nenhum cabo passando diretamente a não ser por aqui. Então eu vou no comando túnel source, eu vou apontar para a interface de saída do meu roteador. Então eu vou encostar o mouse aqui, ó, é a serial 0/0/0. Então no meu comando eu vou digitar lá serial 0/0/0, tá? Depois disso, eu vou utilizar o comando túnel destination, ou seja, vou apontar para o endereço IP do meu destino. Lembrando que eu quero fazer a comunicação de R0 com R4. Então eu vou apontar o IP de R4. Vou chegar lá e vou digitar o IP do meu roteador 4 aqui, certo?
recapitulando, o túnel source você vai apontar a interface de saída, tá? Então, qual é a interface de saída aqui? É a serial 0/0/0. Ponto. Agora, qual é o meu destino? Meu destino é o roteador 4. Qual é o IP dele? Tal. Então, vou colocar ali no comando, certo? Depois, o procedimento é bem simples. Criar um endereço IP para essa interface. Então, é interessante aí que você crie o endereço /30 para apenas os dois hosts aqui, os dois roteadores que fazem parte do túnel, tá? Um endereço /30, no nosso exemplo aqui eu criei o 2.2.2.0/30. Então esse aqui é o 2.2.2.1 e esse é o 2.2.2.2 com a máscara /30, tá? Depois disso, tá pronto. A interface ela vai subir normalmente. Vou fazer a mesma coisa no roteador 4. Vou apontar vou criar a mesma interface, então vou dar lá o interface túnel, certo? Vou apontar a saída desse meu roteador com o comando túnel source e vou apontar o destino com o comando tunnel destination. Então vou abrir aqui o bloco de notas. O primeiro comando é interface túnel e o número da interface, tá? Então vou botar aqui, depois túnel source com interface de saída do roteador, depois o comando túnel destination IP do roteador de destino. E depois criar um endereço IP, um endereçamento IP, né, com o comando IP address. Por exemplo, tá? Pronto, não preciso dar um no shutdown, não preciso fazer nada. São esses comandos que eu vou colocar em uma ponta e na outra, tá? Obviamente só vou mudar o endereço IP. Pronto. Então, vou aproveitar aqui, vou sair e vou dar um trace route primeiro para uma rede que vai ter que passar obrigatoriamente para a internet. Então eu vou dar um trace route desse roteador para a minha rede aqui 192.168.0.4, para esse computador aqui. Então vou dar um trace route para 192.168.4.10. Pronto. Então ele já me mostrou aqui, ó, que eu vou passar pela rede 200, pela rede 204 até chegar na rede 192. Tá bom. Só que agora eu vou dar um trace route para a interface túnel que eu criei, que foi a 2.2.2.2. Pronto. Ele me dá apenas um salto, como se ela tivesse diretamente conectada a mim. Aquele exemplo que eu disse antes, como se tivesse um cabo
ligando as duas diretamente. Nessa interface, se eu encostar o mouse aqui, observa que tem ali, ó, interface túnel 0 up, tá? E o IP 2.2.2.1/30. Nesse roteador também a mesma coisa, túnel 0 up e 2.2.2.2/30. Então eu estou dando um trace route para a interface túnel do meu roteador de destino. Nesse camarada também é a mesma coisa. Então, se eu der um trace route para a rede 192.168.0.10, para esse IP, esse host, ele vai passar pelos mesmos caminhos, tá? A rede 200, ele vai sair pela rede 204, vai chegar na rede 200 até chegar na rede 192. Agora, se eu der um trace route para minha interface túnel, pronto, tá lá configurado e acessado, diretamente conectado praticamente, né? Ele não enxerga mais os outros roteadores que estão pelo caminho, ok? Então, esse é o conceito do túnel GRE. Eu não vou passar pelos roteadores do meu caminho, e sim crio um caminho diretamente conectado ao meu destino.